Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Estudo do livro Mãos Unidas. Já estamos no capítulo 26, Abolição do Mal. Pessoal, antes da gente começar, eu acho que a Lu tem esse mesmo sentimento, mas eu gostaria muito de agradecer ao feedback que a gente tem recebido pelo YouTube, as mensagens que a gente tem lido. Isso tem motivado muito a gente. É muito legal saber que um trabalho assim, sem muitas expectativas, né, pode estar chegando tão longe, né, alcançando tantas pessoas assim. E isso fortalece, motiva, né, e a gente fica mais empolgado, né, Lu? Essa é a palavra, assim, Sim, enche a gente de empolgação, de vontade de continuar, mas obviamente com muita humildade, né, Lu? Porque a gente com sabe das certeza. nossas limitações, não somos nenhum expert aqui, a gente está tentando colaborar da nossa forma, mas isso já faz a gente se sentir muito feliz, né, Lu? Com certeza. Boa tarde a todos, muito feliz sempre com esse estudo. E é uma delícia, né, quando a gente recebe esses feedback, né? Como o Conrado disse, é um trabalho sem grandes pretensões de alcance, né? E aí nós ficamos muito felizes, não envaidecidos, muito pelo contrário, mas felizes de saber que, de alguma forma, nossas colocações podem estar auxiliando alguém. Isso é muito gratificante, né? Então a gente só tem a agradecer. O objetivo foi Agradecer a esse desde o Deus começo, né, por Lu? essa oportunidade. Oi, Conrado? O objetivo foi esse desde o começo, né? Foi. É algo que para nós é tão bom, né? Traz tanto aprendizado, por que não dividir isso, levar isso Por para que não, né? também? O nosso É, objetivo primeiro era atender ao público da casa Raio de Luz, de Barretos, né? sim, Mas como é uma plataforma aberta, e isso está ao alcance de todos, e pode acontecer mesmo como tem acontecido, né, Lu? Então, muito legal. continue assim, né? Sim. Que continue assim. A nossa intenção é compartilhar mesmo, né, Conrado? É a história da parábola da candeia, como nós falamos agora há pouco, né? Vamos colocar a candeia em cima, não embaixo, né? Claro, claro. Então vamos nós. Mas antes é bom, eu queria só fazer um agradecimento, fazer uma oração pedindo a proteção do nosso Mestre Jesus, a proteção do Pai, né? Que Ele nos envolva, nos abençoe a todos, que possamos estar com as nossas mentes e corações abertos, a fim de absorver e de poder entender as mensagens, né, trazidas por Emmanuel, que elas possam tocar fundos nos nossos corações e que sejam por nós colocadas em prática, que essa é a grande função desses estudos. Que o Pai nos proteja. Assim Sem seja. dúvida, Lu. Vamos lá, vem com a gente. Vamos junto nesse estudo. Vamos juntos, gente. Olha o título, Conrado. Vamos comentar um pouquinho sobre esse Abolição do título? mal. Abolição do Será que é mal. possível, Lu? Então, né, vamos começar, nós sempre pensamos isso, né? Os títulos de Emmanuel já nos refletem, já nos fazem refletir, perdão, sobre o que vem pela frente, né? E ele já é uma lição. Só o título já é um aprendizado, né? Porque se a gente pensar o que é o mal, né, Conrado? Pensa assim, o mal é tudo aquilo que possa nos afastar do Pai, nos afastar de Deus, ou aquilo que possa levar a nossa vibração a cair, né? Então vamos pensar que esse mal possa ser o ódio, o mal pode ser a inveja, o mal pode ser uma maledicência. Fiquei pensando nisso na hora que você postou aqui. E abolir é acabar, né? Abolir é anular, né? Então, libertar-se do mal, talvez, né, Conrado? Então, que a gente pudesse se libertar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos afasta das boas vibrações. Sair de uma faixa de vibração mais densa. E vou te falar que é bonito falar, vou anular todo o mal, mas um mal que é essa ausência de bem é difícil, porque há quantos e quantos milênios nós estamos carregando conosco, não é?
E viemos aqui para anulá-lo. A gente não pode esquecer disso. Viemos aqui para anulá-lo. Pensei nisso, viu? Essa é uma condição daqueles espíritos que nós entendemos como espíritos já evoluídos, né? Os anjos, né? É um esforço que a gente tem feito há milênios, né? De abolição do Milênios. mal. A gente está vivenciando ciclos e ciclos reencarnatórios com esse propósito. Com esse propósito. Não é? Porque na medida que nós nos desfazemos das nossas imperfeições, nós nos tornamos mais perfeitos. E se nós nos Sim, tornamos mais perfeitos, nós nos aproximamos de Deus, que é perfeito, não é? E nós com vamos certeza. despojando, nós vamos deixando para trás tudo aquilo que ainda nos prende nesses mundos mais densos, né? E é inegável, Lu, que nós, todos nós, e isso não é nenhum problema, porque faz parte da nossa condição natural, atual. Nós temos muita coisa boa e muita coisa ruim ainda dentro de nós. Né? Com Quem que não certeza. tem um ciúminho de vez em quando, né, Lu? Quem que de Sim. repente não tem um impulso assim de mágoa, né? E fala, tá no meu caderninho ali, tá bem. Né, Lu? Então, assim, Com certeza. a gente tem sim, porque isso aí, todos esses padrões de comportamentos, eles foram adquiridos através de muitas experiências vividas, né, em outros reinos, inclusive, né, Lu, que a gente sabe. Sim. E agora, só que nós estamos agora vivendo experiências, né, onde nós temos a oportunidade de substituir esses hábitos ruins, né, Uhum. os hábitos maus, né, digamos assim, como ele colocou aí, por hábitos melhores, ou seja, né, no esforço de abolir o mal. Sinceramente, Lu, não tenhamos pressa, porque se tiver pressa, isso ainda vai um chão longo pela frente, tem muita caminhada, muito percurso pela frente, Lu. Eu vi no título assim, como ele nos dizendo, para que vocês evoluam, né? E de mãos unidas, né? Vocês lembrem que às vezes esse mal a gente distribui, não fica só com a gente. Esse que é o problema, a gente acaba distribuindo. Então, como assim falando, se vocês estão a caminho de um progresso espiritual, de uma evolução, precisam abolir o mal de vocês. Precisam anular o mal que está enraizado em vocês. E eu acredito que ele deva dar aqui para a gente umas orientações, como ele fez nos outros capítulos, né, Conrado? E vamos ver o que ele fala para a gente. Vamos lá, né? Às vezes ele começa pontuando o que seja, né? Vamos ver como ele começa. Quem se refere a perseguições e calúnias, rixas e desgostos, na maior parte das circunstâncias, está destacando a influência do mal. A gente valoriza, né, Conrado? A maioria das vezes, aquilo que nós não gostamos, ou a que a gente julga ser uma perseguição, nós valorizamos muito. Então, ele fala, você destaca a influência do mal sobre você. A gente sempre olha o lado ruim, né? A gente nunca para pensar, mas por que essa perseguição? Né? O que será que eu fiz para que eu sofresse essa perseguição? Nós vamos, e a gente acaba, quando nós vamos falar sobre ela, nós enfatizamos ainda a calúnia que nós recebemos, nós enfatizamos um desgosto. Eu vejo assim, a gente acaba, quando ele fala destacando, né, porque nós, aquela história, quem conta um conto, aumenta um ponto, né, assim, a gente acaba ampliando, né, até porque quando você quer muitas vezes, hein, Conrado? Não vou falar que eu faço isso, que você faz isso, mas às vezes tem pessoas que sentem a necessidade de contar com muita ênfase, valorizando muito mesmo, para que você se apiede da pessoa. Falando, nossa, não devia sofrer uma perseguição dessa, uma calúnia dessa. Eu vi por esse lado. Realmente, Lu, nós damos um peso muito maior, né, para aquilo que dá errado, né, em detrimento daquela quantidade enorme de coisas que deram certo, né? E é impressionante, se a gente tivesse um olhar
né, mais aguçado, um olhar mesmo mais cuidadoso para a situação, para as nossas rotinas do dia a dia, Lu, a gente ia ver que é uma coisa atrás da outra dando certo. Sim. Depois vão dando certo, até que uma coisa dá errado, e aí é o suficiente para a gente, né, destacar, né, isso que deu errado. A gente parece que dá um peso maior para aquilo que não deu certo. E Emmanuel já coloca de cara para nós que, se nós queremos abolir o mal, nós devemos de cara deixar de dar tanto peso assim para o mal e deixar de ter tanta percepção do mal, porque a gente enxerga aquilo que a gente tem dentro da gente. Sim. Não é? Se eu vejo Sim. tanto mal, é porque eu porque ainda tenho dentro de mim e eu vejo isso aí. muito bom, É igual, por exatamente. exemplo, eu lembro que quando minha esposa ficou grávida, o que a gente via de grávida pela rua era impressionante. Mas por Sim, quê? Antes tinha menos? Não, sempre teve. Mas a gente não estava não atento. vi. Exatamente. E aí, Nossos olhos captam. exatamente, a gente busca aquilo que está dentro de nós, Lu. Então, Sim, é um esforço interno, né, inicialmente. Então, com menos peso, né? Vamos para o primeiro passo para se acabar com o mal é não dar tanto peso e importância para as pequenas situações ruins que acontecem na vida, que nos frustram diante das inúmeras situações que deram certo. exato, Conrado. Não valorizemos o mal, né? Ele está aí, mas não vamos valorizá-lo. Aí Emmanuel continua assim: quantos milhares de caminhos, entretanto, para equilíbrio e restauração, alegria e esperança, se todos nos empenhássemos a extinguir impressões negativas no nascedouro. Aí, quer dizer, se aquilo que nós olhamos, né, uma impressão, hein, não é nenhum mal ainda, é uma impressão. Às vezes a gente olha para uma pessoa e já avalia aquela pessoa de cara. Não é? Você tem um sentimento negativo, faz um julgamento negativo para aquela pessoa, que às vezes é só aparência. E quanto que a gente poderia estar ganhando se nós, né, nos empenhássemos em não valorizar isso, ou nem deixar que isso aconteça. Né? Então, eu falo, nós teríamos no mundo, né, na nossa vida, mais equilíbrio, mais alegria, né? Se toda vez que nós tivéssemos alguma imagem negativa de alguém, nós extinguíssemos, eliminássemos, não valorizássemos. Eu pensando assim, às vezes a gente perde a oportunidade de ter um grande amigo, né? Porque você olha para a pessoa, identifica algo que te causa uma impressão negativa e você até se afasta. Ele falou, a gente deixa de conquistar grandes amizades por preconceito, que é um mal. Né? Eu dei só um exemplo de um mal que acontece, né, Conrado? Sim, Lu, toda vez que a gente rotula alguém ou uma situação numa primeira impressão, fatalmente a gente vai estar errado. Porque a gente está olhando um pedacinho da coisa, um pedacinho da pessoa. A gente não está olhando todo, né? E às vezes naquele momento, né, não era um momento bom. Pode acontecer. Pois é. Pode acontecer. Lu, tantas situações na vida. Às vezes a pessoa passa, tem a capacidade de se manter calma, tranquila, por muito diante de muitas situações, mas de repente alguma coisa foi lá e desencadeou um estresse maior. E alguém estava observando bem nesse momento. E aí a pessoa já fica rotulada como nervosa, estressada, tal, já não gostei da pessoa, né? Então, assim, mas é a realidade? Nem pode ser, mas quem garante que é a realidade? Por isso, Lu, que a gente não deve nunca julgar na primeira impressão, né? A gente precisa conhecer, conviver, né? É igual casamento. A gente vai realmente conhecer
A esposa, depois que casa, depois que vai morar junto. Sim, Não é? É a mesma coisa ali em relação ao marido, né, Lu? Não é? sim. E olha que o primeiro encontro parece um conto de fadas, não é? E Uhum. se a gente se espelhar pelo primeiro encontro, né, por aquela paixão de cara que acontece, a gente acha que a vida vai ser flores, do começo ao fim. E a gente E sabe não é. que é Lu. Não é? O Conrado, olha que interessante, ele colocou assim: se nos empenhássemos a extinguir. Isso quer dizer que não é algo simples, não é algo fácil, mas a gente precisa se empenhar, ou seja, nós precisamos nos comprometer de que quando a gente está observando algo negativo, que a gente já, naquele momento, ajude a extinção. Não alimentar, como você diz, às vezes a pessoa está irritada e você, ao invés de acalmar, tentar voltar ao equilíbrio, a gente alimenta aquele nervoso. Fala, mas por que você está nervoso? Só de você fazer essa pergunta, ao invés de extinguir, nós vamos ampliar. Ele está mostrando para a gente como trabalhar a paz, né? Nesse parágrafo aqui, né? Bem interessante. Ele fala, ele está dando situações para nós, né, Conrado, que a gente pode abolir o mal, né? Determinado amigo terá incorrido no erro de que o acusam. Todavia, se nos afastamos da censura que o envolve, anotando-lhe unicamente as qualidades nobres de filho de Deus, com possibilidades de recuperação iguais às nossas, mais depressa se verá liberto da inquietação na sombra para readquirir a tranquilidade de consciência. Olha, esse aqui é como, vamos pensar, né? Porque ele, só para a gente traduzir, ele está falando que um amigo nosso, né? Ele realmente errou e estão acusando. Então, ele está sendo alvo de acusações. E o que nós poderíamos fazer nesse momento para o auxílio? Né? Ele fala, se nós já não o censurássemos, não apontássemos o dedo, mas naquele momento enxergasse essa pessoa como nós, com as mesmas possibilidades de corrigir as nossas falhas, porque nós também erramos. Então, o apontar o dedo, o censurar, você só piora a situação, você não vai auxiliar em nada. Mas quando você vê essa pessoa sendo julgada, sendo crucificada, né? As pessoas estão, porque ele errou, né? Fala, não, o que a gente pode fazer? Eu não vou alimentar e chegar para você e comentar do colega que errou, que fez alguma coisa que não condiz com o normal. Não, eu vou, se vierem falar alguma coisa, eu vou apontar aquilo que ele tem de bom, porque todo mundo tem algo de bom, né? E ele fala lá, anotando-lhe unicamente as qualidades nobres de filho de Deus, que tem possibilidade de recuperar. Todo mundo pode recuperar de um erro, todo mundo pode corrigir, né? Conrado, eu lembrei aqui, sei por quê, acho que eu já até fiz um comentário desse num outro estudo, mas veio de novo na minha cabeça. Todo mundo pode melhorar, né? Então, quando a gente lembra daquela parábola do semeador, eu sempre penso que eu, no início, posso ser um chão pedregoso, né? E eu já posso ter sido esse chão pedregoso que a semente não brotou, ou seja, as mensagens não conseguiram atingir o meu coração. Eu posso, em outro momento, ter melhorado um pouquinho, e agora eu sou um chão cheio de espinhos, e a mensagem até brota um pouquinho, mas não tem força. E eu posso chegar a um ponto em ser um solo fértil, em que as sementes brotam. Significa que todos nós podemos evoluir, todos nós podemos corrigir, né? Desde aquela pessoa cheia de defeitos, nós temos potencialidades para eliminar uma a uma e chegar num ponto, né, que é o nosso objetivo maior, chegar num ponto de ser uma pessoa coerente, correta, diferente daquela que você conheceu. Então, se a gente só fica apontando os erros das pessoas, né, isso, nós só estamos alimentando o mal para a pessoa e para nós, faz mal para nós também. Então, eu lembrei disso, né? Todos nós temos possibilidade de melhorar. Ô, Lu, Falei meio resumido. interessante que quando eu li o título Abolição do Mal, né?
eu relacionei com as atitudes, com as nossas atitudes, que ele fosse direcionar para isso, mas você percebeu que não. Que não tem a ver, não tem a ver com a gente. Tem, mas tem a ver com a forma que nós nos posicionamos com os outros, principalmente. Não é, Lu? Olha só que interessante, né? Lu, no Porque nós estamos mãos unidas, né, Conrado? Sim, Lu, sim, exatamente. Porque o outro que me incomoda, né? Ele é instrumento que aflora em mim as minhas imperfeições. Se não fosse aquilo que me incomoda no outro, eu não ia ter ideia de quem eu sou realmente. Sim. Eu sei que eu tenho determinada dificuldade em alguma coisa porque alguém me perturba. Né? Eu percebo que eu sou uma pessoa impaciente, por exemplo, na medida que alguém, né, me tira a paciência. Mas me tira a paciência é um termo errado de falar, porque na verdade fui eu que me permiti ficar sem paciência, mas ele foi um instrumento que mostrou isso para mim, escancarou isso dentro de mim, aflorou, fez com que aflorasse sentimentos dentro de mim, né, Lu? Mas, Lu, o fato é que ninguém é de todo mal, ninguém é de todo bem. Todos nós temos qualidades e defeitos. E eu digo para você que nós já temos mais qualidades que defeitos, Lu. Eu acredito muito nisso, que nós estamos com mais qualidades. Isso não quer dizer que nós não temos defeitos, temos muito ainda, mas a gente já tem bastante qualidade, muitas, Lu. Só que nós valorizamos os defeitos. Sim. Né, Lu? E eu não me esqueço, a gente tem uma colega nossa da Casa Raio de Luz, eu acho que ela não vai se incomodar da gente citar ela, né? A dona Ana Ralho. E ela foi a dona Ana Ralho e a irmã dela, que contou para a gente uma técnica, né? Que ela usou em família, né? Diante dessas situações, assim, dos defeitos. Então, por exemplo, toda vez que algo em alguém da família incomodava ela, o que ela fazia? Ela começava a relacionar mentalmente as qualidades daquela pessoa. Exatamente. Não era isso? Não foi isso que ela falou para gente? Foi. A pessoa ali, ela realmente, ela tá nervosa, por exemplo. E isso é algo ruim. Mas ela não é só nervosa, né? Ela é carinhosa, ela é prestativa, né? Ela cuida de nós. Enfim, vamos pensar, a gente começa a relacionar um monte de coisa, né, Lu? Eu achei isso muito legal, esse exercício, né, de conseguir trazer para nós o que o outro tem de qualidade, mesmo no momento que ele está nos desagradando, nos incomodando. Com certeza. Ô, Conrado, se você pensar essa frase aí, colocar numa rodinha de amigos, e aí tem alguém que fez algo errado, traiu a esposa, alguma coisa. O que a rodinha de amigos faz? Normalmente, vai crucificar essa pessoa. Principalmente se ele não estiver ali, vão apontar todas as falhas. Mas ele sempre foi assim, mas ele já fez isso. E aí fica todo mundo, não é? Comentando algo, esquecendo que todos que estão ali também podem errar. Que da mesma forma que... Hã? Você falou tudo, né? Esquecendo dos próprios defeitos. Esquecendo que todos que estão ali podem errar e que se todos ali se acham capazes de corrigir um erro, ele também é. Então, esse olhar para o outro, um olhar amoroso, não um olhar maldoso, né? E quando você, nessa rodinha, se imagina, está todo mundo crucificando o colega que não está presente. Aí você começa a falar, não, mas ele é uma pessoa extremamente coerente, uma pessoa bondosa. Você vai levantando essas características. Essa turminha vai olhar para você e falar, você está por fora, né? Mas a gente não pode se... Deixa a gente, como é que fala, né, Lu? Massacrar, deixa a gente... Porque tem gente que gosta disso, né? Então, quando você não conseguir colocar todas essas qualidades que a gente sabe que a pessoa tem, pelo menos não alimenta o que está falando. Já não alimentando é o primeiro passo, né? Ficando quietinho, fecha a boca, põe água na boca e não fala, né?
É o primeiro passo. E você sabe que sempre que a gente tem um posicionamento diferente, a gente acaba criando, né, distanciamento entre aqueles que pareciam que eram muito amigos nossos, né? Você sabe, Lu, que não é fácil. Eu tô pensando aqui, mais calmamente, não é fácil a gente ter esse olhar de acreditar que a pessoa, mesmo depois de ter feito algo ruim, é capaz de melhorar, de não fazer mais, né? Esse é o olhar de um pai para um filho. Aquele pai que sempre acredita no filho, nunca deixa de acreditar, de confiar, de achar que o filho vai ser capaz, vai melhorar, não é? E se a gente conseguisse transferir esse olhar que a gente tem para os nossos filhos, para aqueles que se relacionam com a gente, né, Lu, a gente teria mais facilidade. Porque realmente não é fácil, né, Lu? Não, mas pensa que nessa colocação de Emmanuel é o olhar de Deus sobre nós. Para mim é muito a parábola do semeador. É o pai. Todos os solos, todos os solos podem melhorar, Conrado. É só você arar, tratar, tirar as pedras, Mas tirar as ervas daninhas, que mas é esse mal aqui. Deus Oi? acreditar na gente, Lu, é fácil, difícil é nós acreditarmos. Então, a gente tem que adquirir essa capacidade e mudar Sim, esse padrão, né, que a gente carrega conosco, né, de censura, de crítica, né, de massacre, né? A gente tem que mudar isso, né? E tem sempre mesmo. acreditar nas pessoas. É porque, afinal de contas, Lu, ninguém fica para trás. Um já é mais devagar, outros mais rápido, mas ninguém fica para trás. Todo mundo evolui. Que infelizmente nós ainda estamos tão arraigados em julgar e já sentenciar as pessoas, né, Conrado? Fala, isso aí não tem mais jeito, não. Quer dizer, é muito simples, é muito cômodo. A gente não olha para a gente, né? A gente não olha no espelho. Então, a gente esquece que está todo mundo no mesmo barco. Certo acontecimento menos feliz haverá sido indiscutivelmente um desastre social. No entanto, se nos abstemos de comentá-lo nos aspectos destrutivos, teremos cooperado para que lhe pulverizem os destroços morais sem piores consequências. De novo, os comentários, né, Conrado? Alimentar algo que não foi bom, e fala, um desastre social. Se a gente para de comentar aquilo que é o ruim, porque situações ruins acontecem, né? Vamos pensar a chegada desse vírus. Estamos de novo, né? A gente sempre comenta porque é o momento que a gente está vivendo. Você se lembra, Conrado, como que as pessoas comentavam no início sobre como que é a cidade? Gohan, da China? Wuhan, Onde? Gohan? Hã? Wuhan. É um trem assim, né? Esqueci o nome. Então, como Wuhan. as pessoas comentavam, né? Como que alimentamos algo, né? Em cima, assim, de suposições. Ninguém tinha nada concreto. Mas realmente foi um desastre social. E um desastre em níveis, né, universais aí, né? Todo o planeta contaminado. Ele fala, se nós não alimentarmos tanto, né, não comentar tanto todos os aspectos destrutivos, nós já estamos contribuindo para anular o mal. E aí fala, não, mas eu não consigo. Como que eu vou deixar de comentar? Porque é o mal, isso tem que ser falado. Mas, sabe, a nossa visão espírita, e com todos os ensinamentos, não vem para nós que esse vírus veio para nos ensinar muita coisa e que nós ainda não aprendemos, por isso que ele ainda não foi embora, e que enquanto nós não aprendemos, ele vai permanecer aqui. Então, tem um lado, por mais doído que seja, Conrado, e é muito doído, tem um lado do aprendizado, tem um lado que nós precisávamos enxergar, e não ficar comentando só o lado ruim, porque ele abate vidas, porque ele tá fazendo. As pessoas comentam assim: não sei se vocês entendem, mas às vezes é uma família toda dizimada, uma família toda, né, que se contaminou. O que aconteceu? Por que aconteceu? O que precisava acontecer? Será que já estava
em todo o planejamento encarnatório dessa família, a gente não sabe, né? Então, ele fala, não alimentemos. É difícil, porque hoje o assunto, 99% é isso. É esse desastre social que está acontecendo hoje no mundo. Se você liga a televisão às 6 da manhã, se você liga meia-noite, você roda os canais abertos, são todos batendo do lado ruim. Vou só terminar, Conrado, meu raciocínio. Então, ao invés de falar, por exemplo, lá, ó, 88 mil pessoas contraíram o vírus hoje, né? Dessas 88 mil, 87.900 conseguiram superar ou se curaram. Não, o que vai falar, Conrado? Vai falar o número de pessoas que perderam a vida. Então, se você olha, né, a forma como você alimenta, a gente poderia, né, a forma como alimenta, a forma como nós analisamos e colocamos as informações, né, a gente conseguiria aí diminuir um pouquinho, né, como ele diz, destroços morais, né, que diminuir um pouquinho as consequências ruins, enfocando o outro lado. Deu para me entender? Claro, Lu. O exemplo que você deu da pandemia, excelente, Lu. Ele descreve muito bem, né, o que Emmanuel está querendo dizer aqui para a gente, nesse parágrafo, Lu. Lu, esses acontecimentos menos felizes, né, tem níveis e níveis, né? Pode ser algo muito drástico, dramático, ou algo nem tanto. Mas a gente, Lu, tem que saber conviver diante desses acontecimentos felizes com a culpa que nós carregamos, né, em relação a esse acontecimento, ou com a mágoa que nós carregamos em relação àquele que promoveu esse acontecimento infeliz. Lu. Na medida que a gente se pega, se segura e alimenta culpa e mágoa, Lu, a gente para, a gente estaciona e a gente não anda para frente. Sim. Tudo aqui, e é o que a gente faz. A gente quer achar culpados, a gente quer vingança, a gente quer ressarcimento, a gente quer justiça, né? Se a gente precisa, e não é fácil, é um exercício muito difícil, mas aprender a extrair o aprendizado envolvido em todas as experiências que nós estamos vivendo, seja ela uma boa experiência ou uma experiência ruim, que em geral traz mais aprendizado para a gente. Aprendemos muito mais com experiências ruins que boas. Então, esses acontecimentos infelizes são importantes ainda para a gente. A gente fala tanto isso da ferramenta pedagógica, né? Da dor, do sofrimento, Lu. Então, a gente precisa deixar de olhar e buscar culpados, né? Deixar de apontar, deixar de censurar, deixar de comentar e olhar para frente. Obviamente, reforçado, né, pela bagagem do aprendizado adquirido. Né? Ninguém passa sem ter nem algum resquício, sem se resvalar de alguma forma, né, para uma situação difícil. Nós mudamos o nosso comportamento. Por exemplo, uma pessoa que está enfrentando uma situação de doença muito terrível na família ou com ela mesma, o enfrentamento desse problema vai amadurecer demais a pessoa. Sim. Não é? E é isso que é o importante. É aí que está a cereja do bolo, Lu, né? A cereja do bolo não é a doença em si, mas é todo o aprendizado e amadurecimento que nós conquistamos através dessa vivência. Né, Lu? Então, quanto mais a gente apontar, mais a gente censurar, mais a gente comentar, mais distante disso a gente fica. Mais distante. Ô, Conrado, enquanto você estava falando, né, a gente vai viajando e vai imaginando as coisas aqui. Como que o jornalismo, né, adora tocar nas pontos mais difíceis e alimentar em todo mundo isso, e colocar as pessoas
em situações muito constrangedoras. Poderia ser tão diferente. Eu estou me lembrando, né? Eu assisti há pouco tempo, eu acho que foi uma chuva muito forte, uma inundação, e as pessoas perderam tudo, e aí o repórter vai lá na casa da pessoa, pede para abrir a geladeira para mostrar que não tem nada, e pergunta: o que que a senhora vai servir para os seus filhos hoje? Ah, ela tinha acho que um pedaço de pão para dividir. Os mais velhos não comeram ainda, porque os mais velhos conseguem suportar a fome mais do que os pequenos. Então, olha, se a gente se abstém, não é que não é para comentar isso, Conrado, mas nós alimentamos, sabe, sempre pensamentos e situações ruins. Né? Ele fala, por que que nós alimentamos tanto mal? Né? Por que que a gente gosta tanto de é um desastre? Ou, quer ver uma outra situação? Um carro capotou e a pessoa está dentro ali do carro e as pessoas vão e começam a querer a comentar o estado de saúde. Nós não estamos ajudando em nada. A pessoa está presa nas ferragens, nós não estamos ajudando em nada. Não é? Nós estamos apenas propagando uma energia de dor, uma energia de revolta por quem cometeu o acidente, se teve alguém que se distraiu e cometeu. Então, nós podemos, de uma outra forma, analisar as situações sem alimentar tanto o mal, sem levar tanto para as pessoas só o lado ruim das tragédias. E isso acontece todos os dias. Você expor uma pessoa que está passando fome, que está passando por uma tragédia desesperadora, né? Que bem que você está fazendo? O que você está levando? Você está só piorando a situação, não é? Expondo. Leva então o alimento, né? Já que foi ver isso, já leva junto o alimento, né? E nós precisamos, como seres humanos, nós precisamos ter muito mais empatia. Esse livro, Mãos Unidas, mostra para a gente a importância de se dar as mãos em todas as circunstâncias. E ele está hoje ele mostrando para a gente, né? Vamos tentar abolir o mal do meio de vocês. Porque vocês vão dar as mãos como? Com tanto mal, com tanto rancor. Cai naquela passagem do Evangelho assim, ó. Aquele que diz amar a Deus, mas se aborrece com seu irmão, é mentiroso. Porque se ele está com seu irmão junto, que ele conhece, e ele não ama, como que ele ama Deus que ele ainda não conhece? Então, nós precisamos evoluir nesse sentido, né? E ele está mostrando para a gente várias situações que a gente faz tudo errado. Interessante, né, Lu? Se a gente quiser abolir o mal que existe dentro de nós, a gente tem que melhorar os nossos comportamentos com o próximo. Não é com a Exatamente. gente, é com o outro. Melhorando o meu comportamento, as minhas atitudes com aqueles que estão se relacionando comigo, eu melhoro. Você viu que em nenhum momento assim ele falou algo que a gente deve fazer por nós. Não. Faça pelos outros. A forma como você julga os outros, como você censura os outros, censura acontecimentos, aponta, critica, massacra, não é? É assim, Lu. Exato. Interessante isso, né? Nós estamos alimentando. No que você falou sobre essas matérias, né? Mas dor, sofrimento, tragédia é o que vende. É por isso que a televisão mostra, porque é isso que vende. Nossa, as Né? pessoas E por adoram que ver. vende, Lu? Porque é o que as pessoas gostam. Nós ainda estamos vibrando essa energia, nós vibramos isso, né? Sim. Não tem como negar. Então, Lu, é o que vende, porque é o que vai chamar atenção, é o que as pessoas se interessam. Como a gente ainda... Um cadeirante que foi ajudado por alguém que estava passando a atravessar a rua, não é notícia, mas o cadeirante que se machucou, que foi atropelado, assim, é notícia, porque é desastre, é tragédia. É Né? tragédia. Então, e por isso que eu acredito, Lu, que o bem, ele prevalece muito além do mal. Mas nós olhamos o mal. Por mais Olhamos. bem que existe em nossa volta. A gente Eu está acho que é... enxergando o mal. Por isso que a gente tem que abolir o mal de nós, de dentro de nós, para que a gente possa enxergar menos o mal e vamos enxergar mais o bem que tem à Exatamente. nossa volta. Melhorar a nossa carga vibratória.
A nossa vibração, porque a gente atrai aquilo que é semelhante. A gente gosta daquilo que é semelhante ao que nós estamos vibrando. Por isso que a gente tem que melhorar. E aí eu fiquei lembrando das pessoas que adoram assistir aquelas lutas lá de Vale Tudo, que a pessoa está sangrando, está com o nariz rasgado, sangue, e as pessoas vibrando. Vibrando porque a pessoa está apanhando. E rede Ah lá, social, mas é esporte, mas é um esporte que a pessoa está apanhando. Você está torcendo para quem apanhar mais? Para quem vai desmaiar, cai tendo convulsão, você está torcendo para isso. Nós ainda estamos lá em Roma, com a nossa vibração em Roma, não é? ô, Lu, e Mas, as redes sociais, Lu, né? redes E falar sociais, das redes sociais, daquilo que nossa fake Senhora, news, das notícias que são espalhadas, né? sim, Da falta de maturidade com que a gente lida com todas essas notícias, né, Lu? sim. Crítico. Então, Você viu, falaram que ia ter lockdown em Barretos, começaram a postar fotos, recados que tinha filas nos supermercados, que estava tudo lotado, não sei o quê. Passei em frente hoje, está tudo normal. Está tudo normal, sabe? Então, a gente, por que que alimenta essas coisas, né? Por mero prazer. Então, vamos lá. Aquela injúria, a sacada contra nós, agora chegou em nós, Conrado, efetivamente nos haverá queimado as entranhas do ser. Entretanto, desaparecerá nas correntes profundas do tempo, se nos consagramos a olvidá-la, sem comunicar-lhe o fogo devorador aos entes queridos, através de alegações menos edificantes. Olha lá, quando a gente sofre alguma coisa, né? Uma injúria, quer dizer, uma mentira. Alguém falou alguma coisa, inventou uma história, e você ouviu aquilo, te machucou, te magoou. Mas aí, o que que a gente pode fazer? O que que ele está falando aqui? É verdade? Não é verdade? Porque é uma injúria, então não é verdade. Então, deixa que o tempo mostre as razões. O tempo é um excelente professor. Então, esquece lá que isso vai passar e vai mostrar que era mentira. Ao contrário, o que que a gente tem muita gente que faz? A gente fala assim, ó, isso, mas se você fizer o contrário, vai acender. E que benefício você tem de chegar e contar para todo mundo aquilo que falaram de você, deixar toda a ente querida, é aquele que gosta de você. Então você vai deixar toda a sua família revoltada contra uma pessoa e todo mundo emanando uma energia ruim para aquela pessoa. E a gente tem que lembrar sempre que tudo que vai, volta. Então, se está todo mundo emanando aquela energia ruim, de ódio, que aquela pessoa não podia ter feito isso, e nós vamos agora desforra, nós vamos tirar essa limpo, né? Nós estamos movimentando uma energia tão densa. E o conselho do Emmanuel, deixa que o tempo coloca tudo no seu devido lugar. É difícil guardar isso dentro da gente? Magoou, queimou, ele falou, queimou lá nas entranhas. Mas nós temos que fazer esse exercício se nós queremos viver de uma forma mais tranquila. Não deixar que a irritação do outro, porque isso vem de uma irritação, de algo que o outro tem problema, nos atinja. Deixa com ele. Ah, você falou Estibim? Tá bom, deixa que o tempo mostra. E pronto, acabou ali. Mas é um exercício imenso de controle emocional. ô Lu, lidar com a injustiça é desafiador, Uhum, né? muito. Lidar com injúria, injustiça é muito difícil, Lu. Mas Sim. nada como uma mente em paz, um coração em paz, consciência Sim, tranquila, Lu. É isso que vai nos manter em pé. A gente sim. saber quem nós somos, saber o que fizemos ou não fizemos, né? E eu achei tão bonito como o Emmanuel colocou, que seja lá o que for de injusto, vai desaparecer nas correntes profundas do tempo. Mas correntes profundas, mas na Demora. medida que eu valorizo, que eu me revolto, que eu me coloco contra e que eu falo e brigo, Lu, isso vai ficar na superfície.
né? Sim. E não vai para as profundezas, ele está lá na superfície, está ali. Ninguém vai esquecer. Eu estou alimentando um negócio, Lu, não é? E que está fazendo mal para todo mundo. Um ciclo que está ali se renovando o tempo todo. Sim. Agora, se eu tenho a paz de espírito, a paz da consciência, né? Fé em Deus, porque não tem como lidar com uma situação, se a gente não tem fé, não acredita na justiça de Deus, né? A gente leva essa situação de uma forma tranquila, Lu, porque a gente acredita que Deus sabe de tudo, Sim. certo e errado. Lu. E nada passa desapercebido pela justiça divina. Né? Sim. Então, aqui a gente acredite na justiça divina. Por mais que uma injustiça se perpetuou contra nós, ou com uma injúria, não é? Às vezes a gente precisava passar por isso. Sim. Novamente, uma oportunidade de aprendizado sempre, né? O que eu posso extrair disso aí? Mas não é, Sabe, Conrado? não é É. fácil Eu mesmo. já passei por isso, Conrado. Eu já passei, né, por uma injúria mesmo contra mim. Eu me lembro que na época as pessoas falaram, mas você não vai se posicionar? Porque houve toda uma converseira, assim, né? E você não vai se posicionar? Você não vai falar nada? Eu me lembro que a resposta que eu dei foi essa, assim, é aos poucos que o escuro fica claro. Quando você entra num quarto muito escuro, né? Fica lá meia hora, daqui a pouco está tudo claro, você está enxergando tudo. Então, para que eu vou fazer isso? Deixa que o tempo, ele vai mostrar. Eu não preciso me desgastar, porque o tempo coloca tudo no seu devido lugar. Precisaram de 12 anos, Conrado, mas as coisas se esclareceram, sem que eu abrisse a minha boca. Eu falei, olha, foi um exercício, Conrado, porque me machucou, me magoou, como ele fala, queimou nas entranhas, queima nas entranhas, Não é fácil, mas não. eu consegui, isso é uma vitória minha, eu consegui não deixar que isso me devorasse, sabe assim, né? E entrar na mesma vibração de agora eu retruco, agora eu falo, agora eu provo, e aí o de lá vai fazer a mesma coisa. Então, olha só, né? Que situação caótica. Para quê, né? Eu consegui. Eu falo que não sei como, viu, Conrado? Porque eu nunca fui muito assim. Dessa vez eu consegui. Ô, Lu, mas se a gente pensar que cada vez que a gente se revolta quando é contra situações assim, é mais uma coisinha que a gente carrega com a gente É, desnecessária, né? E se a gente parar para pensar no tamanho da bagagem que a gente carrega, Lu, cada coisa que a gente leva junto de nós, guardadinha ali, né? Estamos carregando, Lu. E por que que a gente não abandona logo de uma vez? pois é. Não, deixa para lá, segue a vida. A gente tem que olhar para frente. Esse é a grande dificuldade, mas é assim que tem que ser, Lu. Olha para É, frente, né? Fortalecido por aquilo que você já viveu, de bom e ruim. com Mas certeza. olha só, Principalmente. como é que a gente faz questão de levar com a gente. A gente não quer É, abandonar, não é? Eu fui injustiçado, e isso, Lu, é um dos maiores motivos, né, de processos obsessivos, de perseguições, porque às sim. vezes a gente acha que tudo acaba depois da morte, não. Não. A sensação de injustiça, de querer justiça, de querer reparação permanece. E se a pessoa Permanece. estiver desequilibrada desse ponto, ela vai buscar, continuar buscando justiça da mesma forma. Sim, E aí nós deixamos de ser vítima para ser o quê? o O, algoz. o Muitas algoz, vezes o algoz. né? Nossa, ó. Quanto ensinamento nesse capítulo, viu, Conrado? Quantas reflexões. Sim, muitas. Ó, essa confidência amarga ter nos atingido o coração por farpa invisível, mas não ferirá outros se nos dispusermos a esquecê-la. Olha, Conrado, né? Às vezes a gente chega algo para nós com uma confidência, alguém vem e conta alguma coisa para você que te magoa muito,
que te magoa muito. Você não esperava aquilo, né? Você não esperava uma notícia daquela, e vem como confidência, ou seja, uma coisa meio sigilosa, né? E machuca muito, muito, muito. E é o que ele fala para nós: não distribuam o mal. Não leve o que você está sentindo de mal para outra pessoa. Já basta um sofrendo. Em várias situações, ele mostrou isso para nós. Tá doendo em você? Não precisa levar para o outro sofrer também. Ele fala: não ferirá outros se você se dispuser a esquecer. É um exercício da ciência da paz, Conrado. É um exercício de ciência da paz, porque quando chega alguma coisa que te machuca muito, 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 às vezes a gente tem necessidade de dividir a dor, né? E às vezes é algo que vai magoar o outro também, né? Ele fala: se a gente se dispuser a esquecer, esquece, esquece, né? É difícil, hein? Ele está hoje nos dando, assim, mostrando. Não é que é difícil, Conrado. A gente vai chegando à conclusão que realmente o mal está dentro da gente. Como é difícil a gente sair de todas essas situações. Ô Lu, o mal, ele é algo que não é estático. O mal, ele está Uhum. em movimento. É algo que flui, né? Que corre como uma correnteza. Lu, se a gente pensar como que as situações na vida vão acontecendo e como esse mal vai se movimentando, né? Olha só, imagina que alguém acordou muito bem, pai de família, foi para o trabalho, chegou no trabalho, estava tudo muito bem, desenvolvendo a sua função lá, tal. O chefe, por algum motivo, né, que de onde o mal se movimentou, foi lá e deu uma bronca nele desproporcional, chamou atenção, alguma coisa aconteceu lá que ofendeu muito esse trabalhador, né? Esse trabalhador, o que ele fez com o mal? Ele guardou dentro dele. Só que aí ele chegou em casa, primeira coisa que ele fez, descarregou esse mal na mulher. Foi lá, ofendeu a mulher, xingou a mulher, brigou com a mulher, e aí esse mal ele se movimentou, fluiu, né? A mulher, por sua vez, descontou no filho, né? Bateu no filho, ficou impaciente com o filho, chamou a atenção do filho, o filho se chateou, chorou, por sua vez, contou em quem? No cachorrinho. Foi lá dar uma É, bicuda no cachorro. E o mal está se movimentando, está fluindo como uma correnteza, como algo que vai, que segue em frente. O cachorrinho, por sua vez, foi lá e mordeu o calcanhar do ciclista na rua, né? sim, E aí, Lu, não para, porque a gente carrega o mal com a gente. E ele vai fluindo na medida que a gente vai passando pelos outros. Quando um desses elos da corrente se rompe, ou seja, aquele que se dispõe a esquecer o mal, parou de se movimentar, parou de fluir. Deixou sim, de fluir. Acabou. Acabou, não exatamente. existe mais o mal ali correndo aquele fluxo. Acabou, Lu. Então, por isso que ele fala, né? Não ferirá outros, porque é Outros. uma energia que está se movimentando, Lu, e que a gente está a gente está prejudicando outras pessoas, contaminando outras pessoas com essa energia. Sim, Então, Lu, isso para nós já é suficiente, a gente precisa pensar nisso. Por mais sim. difícil que seja, eu que tenha que parar o mal, se Estava for pensando possível, nisso. não é? Que seja eu. Mas porque o problema é parar o mal, né? Se for comigo, mas se eu for capaz disso, que eu faça, né, Lu? Eu falo. É o que Pra... eu estava pensando, o que ele está mostrando é que nós podemos anular esse mal, não deixar que ele continue fluindo, que a gente corte ali, que chegou, se chegar nas nossas mãos, nós temos o poder de fazer com que ele pare, que ele não siga esse fluxo que você está falando. E não é fácil, mas ele está nos ensinando que se a gente lembra, o mal é a ausência do bem. Então, se a gente corta ele ali, o bem vem. Gente,
E nós seremos esse anteparo ali, né? Reflitamos na contribuição da paz, a que todos somos chamados e para a qual todos somos capazes, com segurança e eficiência. É bem o que a gente está falando, né, Conrado? Reflete que a paz tem uma contribuição muito grande. Nós somos capazes. Ainda é engraçado que eu tinha falado, né? Parece a ciência da paz, tudo isso, né? Porque é onde nós podemos contribuir. E ele fala, e nós estamos sendo chamados, né? Se nós estamos sendo chamados, é que a gente tem capacidade para isso. A gente fala, mas por que que tudo vem acontecendo comigo? Eu não consigo segurar. Ele fala que todos nós somos capazes. Lu, Nós somos eficientes para às vezes isso. a gente pensa, pô, mas o que vai adiantar eu? Quem que sou É, eu? Um pontinho, uma gotinha no oceano, né? O que vai adiantar eu ter autocontrole, né? Equilíbrio, né? Sendo que os outros. Mas se a gente parar para pensar, Lu, eu me esforço e consigo. O outro consegue, o outro também, o outro de repente é algo grande. algo Mas a grande. gente precisa cada um fazer a sua parte. Por Sim. mais pequeno e insignificante que pareça, a gente não pode menosprezar, porque o oceano é feito de gotículas Gotículas. de água. Não é? De gotinhas de água. É, gotículas de água. E se tornou oceano. Interessante. Então a gente tem que acreditar nisso. Sim, e somos capazes disso, hein? Ó, para começar, porém, de maneira substanciosa e definitiva, é preciso que o mal cesse de agir, tão logo nos alcance, encontrando em cada um de nós uma estação terminal das trevas. Olha, Conrado, você falou perfeito, porque se o mal está em movimento, ele não está estático, se ele nos atingiu, é preciso que aqui ele pare. Você veio contando uma fofoca de uma fulana que fez isso, fez aquilo, chegou no meu ouvido aqui e morreu. Eu não vou passar isso para frente, porque eu não vou ajudar em nada, né? Então, existe alguma coisa ruim acontecendo? Vai auxiliar eu passar isso para frente? Não, então ele morre aqui. Então, nós podemos, né, ele fala, começar, ao começar de forma. Esse começar significa, como, olha, o raciocínio está indo bem na lógica, né, Conrado? Quer dizer, um faz, o outro faz, o outro faz. Se todo mundo fizer a mesma coisa, né, é o início, para que a gente consiga estancar. Não estancar só de nós, estancar de onde nós estamos aqui, desse planetinha chamado Terra, né? Lu, esse capítulo ele me deu uma visão totalmente renovada sobre o que é o mal. Eu nunca tinha pensado o mal dessa forma, Lu, como uma energia, né? E a gente sabe que nós vamos, na medida que a gente vai aqui conversando, trocando ideias, a gente tem as inspirações mesmo, Lu. Uhum. E, Lu, o mal é uma energia. Se nós conectarmos nessa faixa vibratória como um radinho ali, né? É isso aí que eu vou estar sentindo, vibrando, Lu. Mas eu tenho prerrogativa, né, de mudar a frequência do meu rádio. Eu posso pôr a Sim, frequência que eu quiser e não sintonizar com exato. essa energia. Não sintonizando com essa energia, o mal não flui, não segue em frente, Não não é? ecoa. Ele não ecoa. O mal, ele é como uma corrente que ela vai conduzir, né, aonde tem o mal. Ela só vai seguir aonde tem o mal. Se não existe mal, ela não conduz. Para. É o condutor. É a energia que a Sim, gente está vibrando. Se eu vibro mal, eu sou condutor para o mal. exato. Sou um condutor para o mal, Lu. Se eu já estou vibrando em outra sintonia, eu vou ser o quê? Um refratário. Não é? Sim, exatamente. Né? Não vai ressonar nada aqui, não tem ressonância, não segue. É Pensei muito assim legal essa visão, né, Lu? como você falou, uma corrente, né, que É. pode chegar na gente e a gente quebrar aquele elo. Nós podemos ser aquele que quebra o elo.
né? Perfeito. Nossa, muito bom, muito Muito bom. Que a legal. gente consiga colocar isso em prática, né, Conrado? A gente Exatamente. consiga não alimentar. Estou pensando, parada, tanta notícia, como você disse, notícias fakes que a gente recebe no WhatsApp o tempo todo, né, que só alimentam a raiva, alimenta angústia, ou alimenta dor mesmo, tristeza, né, o tempo todo. Se a gente passar um filtro em tudo que a gente recebe, 1% só é útil. O restante é tudo força do mal. Tudo faz falar não vai te levar a nada. Para que tá multiplicando? E tem pessoas que recebem e passa para 50 grupos a mesma notícia ruim, né? Então, que a gente consiga ser aquele que estanca. Aqui eu nem abro. Chegou aqui no meu celular, eu já deleto, porque isso não vai me acrescentar, não vai, eu não vou deixar que altere a minha faixa de vibração, né? É. Lu, esse capítulo deu muita conversa, muito pano para manga mesmo, né? Era um capítulo curtinho, mas a gente levou aqui 1 hora e 5 minutos, né? Nossa, o tempo voou. Então, não tem como não deixar de agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, né? Que estão aqui nesse Sim. finalzinho. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? E que dizer que para nós foi um aprendizado incrível, né? E esperamos Sim, assim que querido. também tenha atingido os objetivos com vocês que estão aqui confiando na gente, né? Nesse trabalho que a gente faz Sim. de forma humilde. E todos Gratidão possam, né? a todos vocês. A gratidão que a gente consiga colocar em prática, né? Todos nós, que sejamos nós aí, todos nós, a estação terminal das trevas, que a gente não alimente o mal. Vamos tentar ajudar esse planeta mudando de provas e expiações, né, Conrado, para um planeta de regeneração. Depende de nós, muito depende de nós, né? Então, gratidão, gratidão a Deus, gratidão ao Pai por essa oportunidade, por esses aprendizados. Gratidão a Emmanuel que trouxe isso para nós pelas mãos de Chico. Quantos ensinamentos, né? Que a gente possa estar aqui a semana que vem, né, Conrado? Fazendo novas reflexões, se Deus quiser. Muito bom, Lu, muito obrigado. Também te Até agradeço. o nosso próximo encontro. Até. Fica com Deus. Tchau, Lu, fique com Deus. Tchau, tchau.